Estou lendo o dicionário Vini a partir da letra P. A palavra que eu parei é prostituir-se. No hebraico é zaná. Prostituir-se após cometer fornicação, ser prostituto, servir outros deuses. Este é o termo regular que denota prostituição. Ao longo da história do hebraico, concepções especiais que surgem da experiência religiosa do Israel antigo. A palavra ocorre em torno de 90 vezes no Antigo Testamento hebraico. É usada pela primeira vez no texto bíblico na conclusão da história do estupro de Diná por Siquém, quando os irmãos dela se desculpam pela vingança que fizeram, perguntando: faria, pois, ele a nossa irmã como a uma prostituta? Gênesis 34:31. Ainda que o termo signifique cometer fornicação, quer por homem, quer por mulher, deve ser observado que no Antigo Testamento quase nunca é usado para descrever a má conduta sexual por parte do indivíduo. Parte da razão acha-se na atitude diferenciadora no Israel antigo concernente à atividade sexual por homens e mulheres. A razão principal é o fato de que este termo é usado em sua maioria para descrever a prostituição espiritual na qual Israel se desviou de Deus pelos deuses estranhos. Deuteronômio 31:16 ilustra este significado. Disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após outros deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e me deixará, e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. O termo zaná tornou-se então termo comum para aludir à apostasia espiritual, o ato de prostituir-se indo após outros deuses estranhos era mais que mudar de Deus. Este fato era especialmente verdade quando Israel foi após aos deuses cananeus, pois a adoração destas deidades pagãs envolvia verdadeira prostituição, com prostitutas e ou prostitutos cultuais ligados aos santuários cananeus. No Antigo Testamento, o uso da expressão prostituir-se após os deuses implica o envolvimento do indivíduo com prostitutos cultuais. Temos exemplo em Êxodos 34:15-16, para que não façais concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. A teoria religiosa por trás de tal atividade no santuário cananeu era que as atividades sexuais com prostitutos ou prostitutas cultuais, os quais representavam os deuses e as deusas do culto da fertilidade cananeia, estimulariam a fertilidade das colheitas e rebanhos. Tais prostitutos cultuais não eram considerados prostitutos, mas antes os santos ou os separados, já que o termo semítico traduzido por santo significa, em primeiro lugar, ser separado
para uso especial. Temos ilustração desta ideia em Deuteronômio 23:17. Não haverá rameira separada dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Este tema da prostituição religiosa toma grandes proporções nos profetas que denunciam esta apostasia em termos certeiros. Ezequiel não escolhe palavras quando chama abertamente Judá e Israel de rameiras e descreve com nitidez a apostasia destas nações em termos sexuais. Ezequiel 16:6-63. O livro de Oséias, no qual a esposa de Oséias, Gomer, lhe foi infiel e muito provavelmente envolveu-se em tal prostituição cultural, ilustra mais uma vez não só o coração partido de Oséias, mas também o próprio coração partido de Deus por causa da infidelidade de sua esposa Israel. A infidelidade de Israel aparece em Oséias 9:1. Não te alegres, ó Israel, até saltar como os povos, porque se foste do teu Deus como uma meretriz, amar-te apaga sobre todas as eiras de trigo. Agora é a palavra provar. Provar é tzaraf, no hebraico, né? Tzaraf. Refinar, provar, fundir. Esta raiz com o significado básico de fundir e refinar é achada fora do Antigo Testamento no acadiano, fenício e siríaco. No árabe, um adjetivo derivado do verbo significa puro, não misturado e descreve a qualidade do vinho. O verbo tzaraf manteve o significado refinar no hebraico rabínico e moderno, mas perdeu o significado primário de fundir no hebraico moderno. O verbo ocorre menos de 35 vezes no Antigo Testamento, principalmente nos profetas e no livro dos Salmos. A primeira ocorrência está na história de Gideão, onde 10.000 são provados e só 300 são escolhidos para lutar com Gideão contra os midianitas. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali os provarei. Juízes 7:4. O significado nesse contexto é provar para descobrir quem está qualificado para a batalha. A única outra ocorrência do verbo, em Juízes, é equivalente ao substantivo ferreiro, neste contexto, ourives, Juízes 17:4. Jeremias descreve o processo de fundir e refinar. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com o fogo em vão vai fundindo o fundidor tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Jeremias 6:29. E o fracasso de refinar a prata leva à rejeição. Jeremias 6:30. O processo fundição e o resultado refino são considerados juntos. É difícil separá-los no uso bíblico, por conseguinte, o trabalho do forjador envolve fundir e refinar,
e particularmente usar os metais refinados para produzir o produto final. O artífice grava a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata funde para ela. Isaías 40, 19. Ele usou um martelo e uma bigorna para fazer as finas camadas de ouro usadas para chapear a forma. Isaías 41, 7. O termo tzaraf também é usado metaforicamente com o sentido de refinar por meio do sofrimento. O salmista descreve a experiência de Israel deste modo: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata, afligiste os nossos lombos. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Salmo 66, 10. O julgamento de Deus também é descrito como um processo de refinamento. E purificarei inteiramente as tuas escórias e tirar-te-ei toda a impureza. Isaías 1:25. Aqueles que são purificados dessa maneira são os que invocam o nome do Senhor e recebem os graciosos benefícios do conserto. Zacarias 13:9. A vinda do mensageiro do conserto, Jesus Cristo, é comparado ao trabalho do forjador. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives, e assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Malaquias 3, 2 e 3. O crente é confortado pela palavra de Deus pelo fato de que na terra só ela é provada e purificada, e pelo qual fomos purificados. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Salmo 119, 140 e Salmo 118, 30 e Provérbios 30.5. A palavra tzaraf tem as seguintes traduções na Septuaginta: pural, queimar, ficar aquecido ao rubro, e cruzou, queimar, ficar aquecido ao rubro. Não, cruzou é dourar, né? O pural que é queimar, ficar aquecido ao rubro. O cruzou é dourar, revestir de ouro. Dois substantivos derivados do verbo tzaraf ocorrem raramente. O termo sorfi aparece uma vez e significa ourives, Neemias 3:31. O substantivo masref ocorre duas vezes e se refere a um crisol. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Provérbios 17:3 e Provérbios 27:21. A palavra provocar ira no hebraico é kaas. Provocar, vexar, fazer ficar com raiva. Esta palavra é comum ao longo da história do hebraico e é usada no hebraico moderno no sentido de enraivecer-se, irar. Ocorre cerca de 55 vezes no Antigo Testamento hebraico, sendo palavra característica do livro de Deuteronômio. Parece adequado que kaas seja encontrado pela primeira vez no Antigo Testamento neste livro para o provocar a ira, Deuteronômio 4:25. A palavra também é característica dos livros de Jeremias e 1ª e 2ª Reis. Uma revisão dos usos deste verbo mostra que ao redor de 80% deles dizem respeito a Jeová ser provocado a ira pelo pecado de Israel, sobretudo quando adoram outros deuses. Temos um exemplo em 2ª Reis 23:19. Demais disso também Josias tirou todas as casas dos altos
que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor à ira. Então aqui termina a letra P do dicionário Vini. A próxima, então, é a letra Q.